Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da UD, canal que é dedicado exclusivamente ao estudo e propagação da medicina tradicional chinesa e da cultura e filosofias orientais em geral. Hoje a gente vai estar falando de mais um alimento que é encontrado nas cozinhas das pessoas com muita facilidade. A gente vai estar falando sobre o gengibre, ou shangjiang, na medicina tradicional chinesa. É uma planta que faz parte da farmacopeia da medicina tradicional chinesa também. Então a gente classifica ela de acordo com as suas propriedades e usa ela com fins medicinais. A gente vai estar falando das propriedades do gengibre, dos usos e das contraindicações. E eu tenho certeza que alguns dos usos vão ser considerados novos por muitas pessoas que estão assistindo isso, então vale a pena assistir até o final do vídeo, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de informação, dá uma curtida nesse vídeo, porque dá uma estimulada, me ajuda muito no meu trabalho e dá uma estimulada para eu continuar gravando esse tipo de material para vocês, tá legal? Então vamos lá. O gengibre, quais são suas propriedades? Ele ativa o sistema imunológico, ele ativa o sistema digestivo, ele aquece o corpo, o interior do corpo, e ele reduz náusea. Na medicina chinesa, a gente classifica os fitoterápicos de acordo com a sua natureza e o seu sabor. O que a gente chama de sua natureza na medicina tradicional chinesa? A temperatura. Então, a temperatura do gengibre é uma temperatura quente, ele tem propriedades quentes. E qual que é o seu sabor? Ácido. O que isso significa? Que ele é um tipo de planta, ele ativa a energia vital do corpo e traz a energia para a superfície do corpo. E nesse ato de trazer a energia vital para a superfície do corpo, ele acaba fortalecendo o sistema imunológico. Quando que você vai utilizar o gengibre? Bom, o gengibre é bom em caso de gripe, né, de infecções agudas causadas por friagem. No final do vídeo a gente vai falar de contraindicações que não são todas as infecções. Mas basicamente, se você está nos estágios iniciais de uma gripe, de um resfriado, e você está sentindo uma aversão ao frio, uma sensibilidade maior ao frio, o gengibre vai aquecer o seu corpo internamente e vai pegar essa friagem que está tentando penetrar no corpo e vai expelir ela do corpo, tá? Então, isso nos leva ao segundo uso, que é simplesmente pela friagem, o lado de friagem. Vamos supor que você vai ao trabalho, acaba esquecendo de levar uma blusa e o ar-condicionado está muito forte lá, ou o tempo dá uma virada, você não está em casa, não tem acesso a um moletom, a um agasalho, o tempo esfria, então você fica horas exposto ao frio, você sente esse frio penetrando no seu corpo, né? Você sente a sua pele ficando mais fria, mais gelada, e então a gente fala que o frio está penetrando no corpo, o frio pode ter penetrado no corpo. A gente sabe que isso acontece porque mesmo depois que você sai de um ambiente frio, você continua sentindo frio, seus membros continuam gelados. Isso predispõe, isso dá uma bloqueada no seu sistema imunológico e faz você ficar mais suscetível a contrair uma infecção respiratória, uma gripe, um resfriado. Então o que a gente faz? A gente faz um chá de gengibre ou com outras plantas fitoterápicas quentes e a gente vai consumir esse chá, vamos nos agasalhar, nos agasalhamos, tomamos esse chá, o gengibre, a propriedade dele quente e ácida vai entrar no seu corpo, vai pegar e vai fazer esse calor sair pela superfície da pele, vai te aquecer e vai expelir essa friagem do seu corpo. Como você sabe que ela expeliu do corpo, você vai deixar de sentir frio, vai deixar de sentir calafrio e uma aversão ao frio. Então ele te protege, né, no inverno, você pode usar ele como proteção. Não é à toa que a gente adiciona ele no quentão, né, e é uma bebida utilizada no inverno, né. Então é sabedoria popular aí, sabendo das propriedades do gengibre. O gengibre também pode ser utilizado em pessoas que sofrem de tosse produtiva com muita secreção e secreção transparente. Então a gente chama isso de mucosidade no corpo, né? A mucosidade tem origem no sistema digestivo. O fato de ser transparente denota que tem uma natureza fria. Então a gente vai consumir o gengibre para ele aquecer o sistema digestivo, né? Para o sistema digestivo ficar mais eficiente, parar de gerar essa mucosidade interna, e essa mucosidade, quando você parar de produzir ela vai parar de ser acumulada nos pulmões, e a tosse e a quantidade de secreção, essa secreção copiosa e transparente, tende a diminuir também, tá? Quais são algumas das contraindicações do gengibre? Condições que a gente chama de calor interno. Então, uma delas que é muito comum é a amidalite, ou a infecção de garganta.
A infecção de garganta, a gente já viu, tem outro vídeo no canal falando, é uma patologia de natureza quente. Então a gente não vai querer consumir fitoterápicos de natureza quente. Você quer esfriar o corpo, o gengibre esquenta muito, né? Então se você quer saber um pouco mais sobre isso, recomendo que você acesse a playlist do canal de alimentação ou de dicas, que o vídeo vai estar disponibilizado lá, né? Chama Amidalite, que eu explico um pouco mais desse mecanismo, tá? E como você não deve consumir o gengibre nesse tipo de condição. Também é muito comum hoje em dia pessoas que consomem o gengibre, porque ele é conhecido como sendo uma planta com propriedade termogênica, que vai aumentar o metabolismo do seu corpo, aumentar a produção de calor e com isso você vai perder peso. Apesar de ter uma verdade, né, nesse fato, a gente tem que sempre estar pensando no equilíbrio interno do corpo. Se a gente colocar a imagem dos 5 elementos aqui, de novo, que a gente introduziu no canal já, a gente vai ver que o corpo é um sistema em equilíbrio. Muito de alguma coisa é sempre ruim, tem que sempre ser na dose certa, né? Então, por exemplo, se a gente exagerar aqui na dose de uma planta de natureza quente, a gente vai ver que a esfera vermelha, que representa o fogo e calor no corpo, vai ficar hiperativa e vai tirar esse equilíbrio interno do corpo. Então eu já vi paciente que veio para mim, consumia muito gengibre, né? Decocções ou chás, extratos aquosos muito fortes de gengibre, buscando essa propriedade, né, de perda de peso, e ela começou a ter alergias muito fortes, reações que a gente considera como sendo de calor no corpo, a pele ficando muito vermelha, então toma uma picada de abelha, o braço inteiro fica vermelho, e era uma coisa que nunca havia acontecido antes, né? E essa pessoa teve diversas reações, hiperreações imunológicas, vamos dizer, sempre tendendo para a inflamação e para o calor. Então a gente precisou cortar esse gengibre, né? Porque estava tirando o corpo de equilíbrio interno. Agora a gente falou do gengibre fresco, né? O Xiangjiang gengibre fresco. Mas a gente também conhece na medicina chinesa o gengibre seco. Então é o Ganjiang, é o gengibre seco. Ele muda a propriedade. Quando seca, ele muda bastante no caso do gengibre. Ele fica muito mais quente, e o calor penetra mais no corpo. Então o gengibre fresco, ele é utilizado mais em casos rápidos para tirar uma friagem rapidamente do corpo ou para estimular o sistema imunológico. Ele tem uma propriedade mais ácida de trazer energia vital para a superfície do corpo, ele é mais leve. E o gengibre seco, ele penetra e esquenta internamente o corpo. Então, quando que a gente vai utilizar o gengibre seco? São pessoas que sentem frio crônico, pessoas que sentem muito frio. Você pega nas articulações delas, a pele está sempre gelada, elas podem ter uma aparência um pouco mais pálida, às vezes, que tende até o azulado, assim, a gente chama de condição de friagem interna. Pessoas que sofrem de problemas nas articulações, de alguns tipos de artrite e que são muito friorentas, elas podem consumir mais desse gengibre seco. Pessoas com problemas no sistema digestivo crônico, intestino solto crônico, acompanhado de muita friagem e alimentos frios, exacerbam isso, e um apetite baixo, então um sistema digestivo fraco, elas podem se beneficiar do gengibre seco. A gente tem que tomar cuidado, pessoas que têm calor interno também, como o gengibre fresco, tá? E uma terceira planta, uma parte da planta do gengibre que é utilizado, é a pele, a casca, a pele do gengibre, conhecido como Shangjiang-pi. Então, pi é a pele, né? A pele é muito interessante porque ela tem propriedades muito diferentes. Se você tirar só a pele do gengibre, ela tem uma natureza fria, na verdade, tá? E ela é utilizada para tirar a umidade do corpo, ela tem propriedades diuréticas. Você vai utilizar ela em casos de edema generalizado ou edema idiopático, né? Então não é no caso do edema de, por exemplo, cardiopatas, que tem problema no coração, pode começar a ter formação de edema, mas é aquele edema, aquele acúmulo de líquidos que acontece ao longo do mês, muitas vezes acontece ao longo do mês de acordo com o ciclo menstrual da mulher. A casca do gengibre vai ajudar na eliminação desse acúmulo de líquidos. Agora, uma pessoa que tem friagem e que tem acúmulo de água, que tem isso que a gente chama de acúmulo de água, que são esse edema meio crônico também, você pode utilizar o gengibre com a casca. Então o gengibre vai aquecer o corpo e a casca do gengibre vai levar um pouco para esse lado do diurético para conseguir pegar esse líquido que está parado dentro do corpo e tirar ele, tá? Então essa foi uma introdução para mais um alimento que é encontrado no dia a dia nas casas das pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Mais uma vez, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de informação. Eu sou o Thiago Antônio Zogby e até a próxima. Tchau, tchau.